O segundo ponto são as palavras figuras. Aí entra aqui a questão da gente, o pareamento aí de figura-palavras. Então, geralmente, quando a gente vai trabalhar texto, a criança já está nesse nível aqui, ela já está pareando as figuras, ela já está lendo as palavras simples e complexas, ela já está fazendo pequenos textos, né, pequenas frases, ela já está compreendendo frases. Mas é importante que a gente mantenha esse trabalho de figuras aqui, de pareamento de figuras. O que eu faço? Sempre trabalho, eu vou mostrar lá mais na frente como que eu faço a sequência, tá? Para vocês entenderem. Tudo meu é sequenciado, tudo. Então, se eu tô trabalhando um texto da Dona Aranha, eu vou pegar as palavras que eu quero trabalhar na Dona Aranha e vou construir aqui esse pareamento de figuras aqui. Então, com sol, com a chuva, com a aranha. Então, eu vou trabalhar aqui a questão do pareamento de figuras, palavras lá do texto, tá? Não vou trabalhar outras coisas, eu vou trabalhar o que eu estou trabalhando no texto. Então, se eu vejo dificuldade da criança de compreender palavras do texto, eu vou montar o meu material dentro daquele texto. Então, eu vou trabalhar o pareamento aqui de palavras, vou trabalhar o pareamento aqui de imagens com imagens, tipos de imagens diferentes daquela palavra. Vou trabalhar, se a criança já estiver passando aí pela letra cursiva, que isso aí eu coloquei porque algumas pessoas perguntam, mas eu tenho eu tenho a minha opinião própria sobre isso daqui, tá? Mas depois a gente conversa sobre isso. Então, eu vou trabalhar também a questão do pareamento de palavras. Então, eu vou saber se a criança está entendendo a imagem com a palavra, eu vou entender se a criança está compreendendo o desenho com a figura e eu vou ver se ela está entendendo as palavras com as palavras, tá? Então, dentro do texto que eu estiver trabalhando, eu vou montar esse material aqui, porque eu posso precisar dele lá na frente, é como se fosse eu trabalhando o vocabulário do texto, né? Isso tem um trabalho, é uma adaptação para aquela partezinha lá de dicionário, não tem? Né? Todo texto embaixo você tem um trabalhozinho lá de saber o significado das palavras, de saber como se interpretar, o tipo de escrita. É a mesma coisa, tá, gente? Isso aqui é a adaptação daquilo lá. Então, tenho o texto, eu vou trabalhar as palavras aqui com meus alunos para eles ganharem aí esse conhecimento, essa compreensão de palavras. O processo já das frases. Bem, esse momento aqui, gente, é um momento que eu gosto de trabalhar muito, mas assim, né, eu gosto de trabalhar não, é período mesmo, né, que é advérbio de tempo, né? Meu concurseiro aqui é advérbio de tempo, né? Eu gosto de trabalhar muito, muito tempo, né? Não é de intensidade, não, é de tempo mesmo. Por quê? Porque, gente, a partir do momento que o meu aluno, ele domina a frase, ele vai dominar texto, né? É só eu ensinar ele a montar aí os textos. Então, é importante que eu tenha certeza que ele compreende o que é frase. Que eu tenho certeza que ele compreende o que é frase, tá bom? Deixa eu dar mais uma lidinha aqui. Boa noite, meu aluno está no segundo ano e não consegue ler. A criança necessita conhecer no concreto a figura da ficha, criança não verbal. Olha, é importante que você trabalhe, que a criança, que eu falei no começo, é importante, não verbal, Dirlene. Ah, Dirlene, eu falei com você essa semana, não foi? Ah, isso mesmo, ela me procurou para ver materiais, eu convidei ela para estar na live e ela está aqui, viu? Obrigada e muito obrigada, Dirlene. Ela levou um susto porque eu falei com ela e falei o nome dela. Ela falou, como que você sabe meu nome? Eu falei, não, tá aqui em cima, ó, no número do seu telefone tem seu nome também. Então, Dirlene, olha só, Dirlene, é importante
É importante a gente trabalhar o concreto também. Eu gosto de trabalhar. Não dá para eu pegar, mas eu tenho uma caixa. Eu vou mostrar, vou tirar foto, vou mostrar a vocês. Eu tenho uma caixa com coisas no concreto. Então, se eu vejo que a criança não está associando a figura à realidade, eu pego o concreto. Então, eu tenho tesourinha, eu tenho lápis, eu tenho pasta de dente, eu tenho escova de dente, eu tenho tudo, tá bom? Então, é importante. Se eu vejo que o meu aluno não está conseguindo entender o que está na gravura ou no desenho, aí sim, eu posso trabalhar o concreto sem problema nenhum, tá? É importante sim, mesmo não verbal, tá? É importantíssimo. Então, eu gosto muito de trabalhar a questão da frase. Então, vamos lá. Primeira, eu não botei por ordem, assim, de alguma coisa, não, tá? São várias ideias de trabalho de frase. Esse aqui é o primeiro. Você apresenta uma ação, né? Você vai montar o seu material aí com uma ação e vai colocar duas possibilidades da criança marcar essa ação. Então, a menina está cantando ou a menina conversa muito? O que ela está fazendo? É interessante que a posição dessa menina, se não tivesse as notas musicais, eu podia dizer que ela estava falando muito. Mas só que tem as notas musicais. Então, a menina está cantando. Então, vocês estão vendo como é um pouquinho complexo aí a gente interpretar? Porque eu tenho que ver todos os elementos. Então, a gente tem que pensar lá no autista. O que o autista tem, gente? Aquela visão bem direitinha, né? Ele tem ali, ele seleciona o estímulo, ele seleciona um pontinho para poder estar vendo. Então, será que esse autista, ele está olhando essa imagem e está vendo todo? Né? Então, eu tenho que trabalhar isso. Eu saber como que ele está olhando, o que ele está interpretando dessa imagem. Ele pode olhar aqui e um detalhe da imagem chamar a atenção dele e ele não vê o todo. E aí, então, ele pode não interpretar direito. Então, eu tenho que saber como que está esse olhar do meu aluno. Então, é muito legal a gente trabalhar com imagens de ação. Essa segunda, Carlos está escovando o dente, né? A imagem mostra o Carlos escovando o dente. Carlos toma banho ou Carlos escova os dentes? Carlos está no banheiro, ele está na pia, tem pasta, tem um copinho d'água ali. Então, ele tá no banheiro, mas ele não está tomando banho. Ele está fazendo o quê? Ele está escovando o dente. Então, isso aqui, gente, já é um preparo para a interpretação de texto. Depois eu vou dar uma paradinha para ler aqui um pouquinho, tá? Ai, obrigada, Rosângela. A Rosângela está agradecendo os inúmeros e maravilhosos ensinamentos. No caso da criança não verbal, hiperativa. Lourdes, mas aí, Lourdes, a gente entra na questão das habilidades sociais. É um trabalho que a gente antecede ao trabalho de leitura. Lembra os 15 minutos da criança sentada? Quando eu falo dos 15 minutos da criança sentada, eu estou falando que essa criança ela já passou por uma terapia, né? Ela já passou por um trabalho de habilidades sociais, tá bom? Então, quando a gente pensa, ai, Marta, minha criança, ela é não verbal e ela não para, ela não tem atenção, então eu não posso ensinar isso aqui, tá? Então, eu não posso ensinar leitura para ela. Eu preciso parar e fazer um trabalho de habilidades sociais com ela. Eu preciso se eu não sei fazer, eu preciso de alguém que me ajude a fazer esse treino de habilidades sociais com ela, tá ok? Então, eu não posso ensinar uma criança que não tem requisitos para aprender aquilo que eu quero ensinar. Então, quando eu tenho uma criança que ela não senta, que ela
ela não para, ela tem muitas estereotipias, ela tem comportamentos inapropriados, então eu não posso ensinar ela a ler. Qual o trabalho que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que fazer o trabalho de treino de habilidades sociais com essa criança, tá bom? Aqui já é uma outra possibilidades aqui, né, de trabalho de frases. É um trabalho que eu associei aquele trabalhinho que é comum a gente fazer para a criança, que a criança vai formando palavras. Só que eu quis mostrar aqui, gente, para a criança o seguinte: eu posso formar as palavras, assim como essas palavras podem formar uma frase. Então, eu tô dando a essa criança a possibilidade de compreensão, de construção frasal. Então, eu pego uma palavra e dessa palavra eu construo uma palavra. Dessa palavra eu construo, dessas palavras, né, que passam a ser mais de uma, eu construo então uma frase, tá? Então aqui é uma organização da mente da criança, da compreensão da criança, que a frase ela é composta de mais de uma palavra. Então é um trabalho também bem interessante a gente fazer e bem legal, que eles gostam muito de fazer. São rápidos, né? Eles acham que é rápido. Isso aqui é muito rápido. A gente faz muito rápido, porque tem as indicações, né? Você tem aí a ajuda, né? Então, eles acham que é muito fácil. Então, eu uso bastante, porque eles gostam, eu uso bastante. O terceira ideia aqui de frase, de trabalho de frase, ele já vai ser mais complexo. Por quê? Porque a criança ela vai ter que já ter a ideia de frase. Então, deixa eu voltar aqui. Esse exercício aqui, eu gosto de fazer ele antes, trabalhar ele bastante, antes desse daqui. Porque esse aqui, ele vai mostrar o processo de construção de palavras e frases. Esse aqui, ele já é o trabalho de organização da frase. Então, eu preciso de um trabalho antes desse daqui, tá? Eu não posso partir logo para esse, não. Vocês estão vendo que eu estou mostrando as coisas em sequência, tá? Então, eu mostrei primeiro a frase pronta, para a criança ter uma ideia já construída. E depois, então, você vai trabalhando bem devagarzinho com essa criança, tá? E é legal você trabalhar o outro primeiro. Então, aqui vai ser um trabalho aí de ordenar frases, né? Então, a criança vai ter que ter uma habilidade aí de compreensão do que vem antes. Aqui, as letras estão todas em caixa alta, então a gente não está pensando aqui no trabalho de letras maiúsculas e minúsculas, né? Mas a gente pode fazer também com letras maiúsculas e minúsculas se a criança tem esse domínio, se ele tem se ele sabe, né? Se a gente já ensinou a ele o que é letra maiúscula e minúscula, então eu posso colocar essa dificuldade aqui, porque aí ele vai ter que ver quem vai ser a primeira palavra, porque a frase começa com letra maiúscula, ele já vai saber quem é a última, porque tem um ponto final, né, a pontuação. Então, nessa etapa aqui, desse trabalho aqui, é importante que a gente também já venha trabalhando com as crianças a questão da pontuação. Aqui é um trabalho que eu gosto muitíssimo de fazer, né? E aí entra um pouquinho da minha experiência. O dislexo, né, e algumas crianças, no geral, elas têm um problema de aglutinação de palavras. Elas escrevem as palavras todas juntas. Eu ainda tenho essa característica aí bem acentuada ainda na minha escrita, né? Principalmente se eu tiver um momento de ditado, né? Eu
parece que não dá o espaço, dentro da minha cabeça parece que não dá o espaço, e eu aglutino palavras. Então, é comum acontecer no processo, no início da alfabetização, e algumas crianças levam isso um pouquinho até mais tarde. Então, eu achei importante fazer esse trabalho de aglutinação, de desaglutinação de palavras, para a criança ver que precisa de um espaço, a gente precisa respirar para a gente poder ler, né? Então, eu tenho que indicar a pessoa que está lendo a questão da respiração. Então, esse trabalho aqui, ele já começa, gente, a entrar dentro da construção de frases para a construção de textos. Então, eu já vou ensinando a criança aí, dentro de uma forma bem lúdica, mas eu já estou começando aí, já estou pensando no futuro do trabalho dessa criança, tá? Então, como que eu organizei isso aqui? Tem as ações, né? Então, aqui o cavalo come capim, mas tá tudo junto. Então, ela tem que separar as palavras, ela tem que desaglutinar as palavras. Então, nesse quadradinho eu vou colocar a imagem do cavalo referente à frase e vou então pedir que ele escreva a frase, tá bom? Assim, só para o trabalho aí da questão das palavras aglutinadas, frases aglutinadas que as crianças geralmente fazem. A quinta ideia aqui que eu trago são as expressões enigmáticas, né? Que é a ideia que a gente tem o autista, a deficiência intelectual também, o dislexo, o TDAH, às vezes eles compreendem as coisas muito literalmente. E isso dificulta muito a interpretação de texto. Então, parabéns pela forma prática de passar os conhecimentos necessários para que possamos compreender de forma significativa cada passo. Já faço atendimento há 2 anos e utilizo todas essas ferramentas. Ai, que coisa boa, viu? Muito bom. Obrigada, Marta. Feliz em você ter respondido. Lourdes, depois a gente pode até conversar mais um pouquinho, tá bom? Excelente dicas, estou muito contente. Obrigada. Garanto que surge efeito real. Isso aí. Aí, inspirar dicas pedagógicas, né? Não tem nome, é uma coisa, né? Marta, o uso de letra cursiva é o mais cursiva e o mais indicado ou não? No final eu vou te responder, tá bom? Eu quero responder isso, eu vou responder para você no final, tá bom? A gente já tá quase chegando no final. Como tempinho? Nós estamos? Já foi, gente, já foi. Vamos correr então. Então aqui, gente, a expressão é enigmática. É eu trabalhar a ideia do que não do que eu tenho que ter um sentido que não é o real, tá? Então, pode tirar um cavalinho da chuva hoje, pode tirar o cavalinho da chuva. Hoje não vamos sair. Então, eu vou trabalhar com a criança. O que quer dizer tirar o cavalinho da chuva? Está chovendo e é preciso tirar o cavalinho da chuva, ou aconteceu algo e os planos foram mudados. Então, eu trabalhar essa questão com a criança. É dele entender que há frases que não é da forma literal. Eu tenho outro sentido, né? A gente fala, geralmente a gente trabalha isso aqui quando a gente está trabalhando tipos de textos que tem charada, tem ditados, né, ditos populares. Então a gente trabalha essa questão aqui das expressões enigmáticas. Esse aqui, gente, é um material que eu vou até pedir pro Luiz depois, quando a gente postar o vídeo, a gente colocar lá embaixo do vídeo o link. Esse material é gratuito, tá? Então quem não tiver pode adquirir aí através aí do link que a gente, não sei se dá para colocar.
dá para colocar. Então, a gente vai colocar aí que é os cadernos de texto. Eu vou trabalhando bem devagarinho. Aqui o Dona Aranha tem mais exercício, mas é que eu não quis colocar tudo, né? Então, é a leitura do texto, a interpretação depois com os pedacinhos, né, para a criança completar o texto, e a interpretação de texto. Aí tem os textos que a Dona Aranha é bem simplesinho, é bem light, é todo cheio de indicações, né? É mais simples, tem os quebra-cabeças, tem umas coisas assim que é para criança. É o primeiro texto que a gente vai trabalhar com a criança, a primeira forma que a gente vai trabalhar com a criança. Depois aqui eu começo a estruturar as frases e interpretações da frase já em outra estrutura, né? A criança já vai marcar, ela já vai ter que responder, já tem algum trabalhinho escrito, então a gente vai aumentando aí a questão dos textos. O texto da Dona Belinha, que já é um versinho, que foi aquele primeiro que eu li para vocês, e também já tem uma questão de marcar o certo, a criança vai ter que avaliar, a criança vai ter que ler sozinho também, tentar. Então aqui a gente já vai dificultando. Aí o texto 3 ele tem, já é um poema de Vinícius de Moraes, né? E também a interpretação dele também vai sendo mais complexa, a interpretação de texto dele. Aqui é o sapo, né? O sapo não lava o pé, é um texto bem fácil, mas aqui o que eu pensei aqui? Eu quero um texto fácil, pequeno, um texto que eu posso utilizar como música também, eu posso cantar com essa criança, uma outra forma de interpretar, de interpretação. Eu posso cantar com ela, eu posso brincar com ela, e vocês vejam aqui que eu aumentei aqui significativamente a interpretação do texto. E aqui embaixo o complete do texto já não é mais com pecinhas, tá? É escrito. Então, a gente vai mudando aí de fase aí o jogo, né? É uma mudança de fase. E esse aqui é o último. E aqui que eu falo para você, que eu falei para vocês que mais à frente eu vou mostrar a vocês. Olha só como é que é a questão do trabalho aqui, né? A gente tem um texto, Quem Mora, amo esse texto. Tem que aqui Quem Mora. E entre o texto e o completar do texto aqui, gente, eu tenho exercícios que eu vou trabalhar as palavras. Então, aqui nesse período de trabalho de palavras aqui, é que eu vou ver como a criança está escrevendo, se a criança realmente sabe o que é a figura, qual a função de cada figura, se, como a Dirlene falou, se eu preciso aí de material concreto, eu preciso trazer um sapato, um chapéu, um violão, um pente, um dente, um botão, para a sala de aula, para trabalhar com essa criança o concreto. Então, quando eu começo a trabalhar esse texto, eu começo apenas com uma leitura. E depois, então, eu trabalho algumas atividades com as palavras do texto que eu vou trabalhar. E posso também trabalhar toda essa gama aí de coisas, de figuras, gravuras, palavras completas, associação de figura-palavra, o concreto, né? E, por fim, eu fecho, né, esse material, esse processo aqui de aprendizado com a criança escrevendo o complemento aqui da música, tá? Então, gente, a gente vai terminar. Eu acho que passou já até um pouquinho, mas eu vou ainda responder aqui uma pergunta, né, sobre a letra cursiva. E eu espero que vocês tenham gostado. Acabou mesmo, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Das ideias, das orientações. Essa live vai ficar no YouTube por 15 dias, depois ela sai. Aí fica só para o pessoal do portal estruturar,
fica lá dentro do portal, tá bom? E vou responder então aqui a Irani, não tem problema não, vai ficar lá no YouTube, tá bom? Pô, vai lá e dá uma olhadinha, maravilhosa live, maravilhosa, que pena que acabou. Que bom, gente, que vocês gostaram, tá? Vamos lá, letra cursiva e letra bastão. Gente, como eu disse para vocês, eu sou dislexa. E eu tive muita dificuldade, tenho muita dificuldade com a letra cursiva, né? A minha escrita ainda é mista, né? Eu escrevo às vezes com cursiva, às vezes com bastão, é uma confusão. Até script vai aí, quando eu tô com pressa, quando eu tô escrevendo, pensando, escrevendo, sai barbaridade. Então, gente, assim, se a criança ela tem possibilidades motoras de você trabalhar a letra cursiva, beleza, vamos trabalhar a letra cursiva. Mas se essa criança ela não tem habilidades motoras, ou se eu vou perder o tempo fazendo com que essa criança aprenda cursiva em vez de bastão, e se nesse tempo eu posso ensinar outras habilidades para elas, de leitura, por exemplo, por que não, gente? Por que não deixar a criança escrever com letra bastão, tá? Vamos pensar, aonde que você lê letra cursiva? Só nas comunicações sociais, só em cartas, em bilhetes, né? Então, para uma corrente, a letra cursiva faz parte da personalidade da pessoa. Na verdade, sim, até para a parte jurídica, por exemplo, a assinatura, né, é uma coisa importante. Ninguém tem a letra igual a ninguém. Então, é importante que a gente... Por quê? Porque é um ato motor. Ninguém vai ter um ato motor exatamente igual ao outro. Então, é importante, de certa forma, a letra cursiva. Mas, se eu tenho uma criança com dificuldades, se eu tenho uma criança que eu preciso desenvolver nela outras questões muito mais importantes, como a comunicação, como a leitura, como habilidades sociais, poxa, por que eu vou gastar tempo ensinando essa criança a letra cursiva? Então, assim, é um trabalho que vai muito do profissional, da família, que tem que estar em comum acordo com o profissional, tá? Então, assim, eu perdi muito tempo com essa questão de cursiva. Quantos e quantos e quantos cadernos eu fiz de cópia, entendeu? Pô, era massacrante, minha mão sangrava, meu dedo sangrava fazendo cópia para poder aprender a escrever com letra cursiva. E eu não aprendi. Então, eu tenho muito cuidado com isso, tá? Eu tenho muito cuidado para não perder tempo ensinando letra cursiva e a criança, de repente, e eu poder estar agilizando outras coisas na vida dessa criança. E tenho muito cuidado também em não ensinar. Então, é uma questão de coerência, de cuidado, de observação e de análise de posicionamento do profissional junto com a família, junto com os terapeutas. Então, é importante que a gente organize essa questão na vida da criança, tá? Mas eu, sinceramente, não acho fundamental a letra cursiva, ok? Gente, então vamos terminar. Muito obrigada. Obrigada pelos elogios. Desculpa para quem eu não li, tá? Mas realmente foi muita gente, foi muitas perguntas e a gente fica meio... Quando a gente está falando e prestando atenção aqui, a gente se perde um pouquinho. Então a gente focou aqui no conteúdo, tá? Beijos. Entrem lá no YouTube, dê os seus likes, coloca lá, clica lá para vocês se inscreverem. A gente está postando toda semana, tem muita coisa bacana lá. Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos também no Telegram, gente. Quem tá aqui é lá do WhatsApp, eu tenho falado muito isso. O Telegram, ele entrega melhor. Entendeu? E você não perde os materiais do Telegram como a gente perde do WhatsApp. Então fica lá os materiais estáticos lá e na hora que você quer, você vai lá e acessa, tá bom? Então, ó, beijos para vocês, muito obrigado por mais um dia aí de participação de vocês, ok? Até mais!